Bíblia diz que existe a fé, a esperança e o amor. E o que permanece é o amor. O mundo diz que quando a esperança é a última aqui, morre. Mas com Deus nós não podemos perder a esperança, porque quem tem esperança, ele tem expectativa de que algo novo vai acontecer na vida. A gente vê aí o testemunho do Isaac, né? É só obedecer, é só esperar, é só aguardar, é só entender que Deus tem um tempo, Ele tem um propósito. A gente vê, eu me lembro bem de quando nós fomos para o monte. Não é que no monte Deus fala diferente, não, Deus fala da mesma forma aqui, na rua, em qualquer lugar. É o crente que muitas vezes espiritualiza demais o monte, né? E a gente tem que entender que Deus fala em qualquer lugar, de qualquer forma. Então a gente vê que eu me lembro bem que quando nós fomos lá, ele fez 3 perguntas. Foi esse dia, Isaac? Fui falando 3 coisas. Isso, ele fez 3 perguntas. E Deus respondeu as 3 perguntas, né? Falta só 2. Falta só 2. Quem tem ouvidos, ouça. Falta só 2. Não é? Então a gente vê que quem tem esperança, ele tem expectativa de que algo novo vai acontecer. Porque a esperança ela nos ajuda a esperar em Deus. A gente vê que a partir do momento que nós recebemos a promessa, nós temos que entender que vai demandar um tempo. A Bíblia diz que há tempo e modo para todas as coisas. Há um tempo de plantar. Então como nós vamos esperar algo que não se vê? Como nós vamos esperar algo que não se sente, algo que não se pode tocar, algo que não pode ser visto, tateado, né? Como que nós vamos esperar algo que não se vê? Esse é o grande paradoxo da fé cristã. É você ter esperança em uma coisa que você não está vendo, ter esperança em uma coisa que você não está sentindo. Então nós temos que entender que a esperança, ela vai ajudar você a esperar em Deus, né? Ontem no culto de jovens, o Isaac, ele pregou sobre isso, sobre o tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas. Então se você está plantando, continue plantando, porque o grande paradoxo nosso, como eu disse, é esse período onde nós recebemos a promessa e o período da realização e do cumprimento da promessa. Nós vimos aí, quem dera se fosse como foi para o Isaac, né? 6 meses só, né? Quem dera se fosse assim todas as vezes. Mas o nosso Deus, Ele tem um tempo e tem um modo. Eu não sei quanto tempo você espera, mas uma coisa eu tenho absoluta e plena certeza: Deus é fiel a cumprir a promessa que Ele prometeu. Ele não é homem para mentir. E nós vamos ver aqui algumas razões pelas quais nós podemos esperar dias melhores, né? E o que pode muitas vezes ameaçar e tirar a nossa esperança. Então nós vamos estudar hoje quais as razões que nós podemos esperar dias melhores e o que pode principalmente ameaçar e tirar a nossa esperança. Primeira coisa que faz nos tirar a esperança e nos ameaça a perder a esperança é comparar a nossa vida com a vida dos outros. Salmo 73, verso 1 em diante. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Então aqui a gente vê o verso 3, ele diz assim: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. E a gente vê que quando nós começamos a comparar a nossa vida com a vida dos outros, nós perdemos a esperança de um futuro melhor, porque nós somos muito tendentes a analisar a vida do outro e querer que aconteça a mesma coisa que está acontecendo na vida de outra pessoa. Entenda que se aconteceu alguma coisa na vida de outra pessoa, é porque aquela pessoa teve um período de plantação. E quem inveja, você já percebeu que quem tem inveja, ele não quer outra coisa igual a sua, ele quer a sua.
A pessoa que é invejosa, ela quer aquilo que é seu. Então o salmista aqui, ele se desviou, ele quase se desviou, porque ele olhou a prosperidade dos ímpios. E há uma pergunta, se eu não me engano, no Salmo 37, por que o ímpio prospera e o justo sofre? Esse é o grande problema nosso, é porque nós não entendemos que a nossa vida cristã, a nossa riqueza e a nossa prosperidade, ela não é aqui na terra. O que o Senhor tem preparado para nós não é perecível, não vai acabar com o tempo. As riquezas que Deus tem para nós não é só riquezas materiais. O que o Senhor nosso Deus tem é coisas grandiosas. Então faltou pouco para esse justo aqui cair, mas Deus o sustentou. Deus tem bênção para todos. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus tem bênção para você. Amém? Deus tem bênção para você. Entenda que a bênção que serve para mim, ela não serve para você. E a que serve para você, ela não serve para mim. Porque o nosso Deus, Ele nos vê como, pessoas. Ele nos vê, cada um tem uma necessidade diferente uma da outra. A única coisa na Bíblia que serve para todo mundo é as armaduras. Tem uma armadura no seu número. Mas a bênção que o Senhor tem para mim, é para mim. Eu posso te abençoar com a minha bênção, mas a bênção que Deus deu para mim, ela é para mim. A gente vê muitas vezes essa comparação na vida de Abraão e Ló, Deus disse para Abraão: sai da terra e da parentela, e ele assim o fez, só que ele levou o seu primo Ló. E lá na frente a gente sabe que houve uma consequência muito grande. Os pastores, o gado começou a crescer, eles começaram a enriquecer, e a gente vê que houve briga. E Abraão, como ele era pacificador, ele disse: se for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. Então a bênção que Deus tinha não era para Ló, a bênção que Deus tinha era para Abraão. A Ló, ele pegou, vamos dizer assim, rabeira na bênção de Ló, de Abraão. Ló pegou rabeira, essa é a palavra, na bênção de Ló. Então muitas vezes nós somos como Ló, nós queremos ser arrastados e ser abençoados, mas na bênção do outro, E muitas vezes nós ficamos comparando. Então Deus tem bênção para todos. Para de olhar aquilo que Deus tem feito para os outros. Você pode olhar para aquilo que Deus tem feito para os outros como para dar glória para o Senhor. Nós vimos aí o irmão Isaac vendeu 11 carros em 15 dias. 11 carros em 15 dias na crise que está, é por milagre de Jesus. É só por milagre. Eu sempre digo uma coisa: quando Deus quer confirmar a sua bênção, quer confirmar e te dar certeza, convicção de que aquilo ali é o que você tem para fazer, aquilo ali que é o que Deus tem para fazer, Ele te dá um sinal. Deus deu o sinal para Isaac: como que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? Aí Deus faz assim: em 15 dias ele vende 11 carros. Eu imagino os vendedores que estão lá, Deve estar olhando para o Isaac, deve estar rangendo os dentes e falar: ei, mas o que esse homem está fazendo aqui? Está roubando minha bênção. Mas não é, é porque ele ora. Então, nós temos que parar, ser feliz com o que o Senhor nosso Deus tem. Pastor, que loucura é essa? Me conformar? Não. Mas se você olhar para a vida de Paulo em Colossenses ou Tessalonicenses, a Bíblia diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo fome ou passando necessidade, tendo ou não tendo, ele dava glória ao Senhor por isso. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então muitas vezes nós entramos muitas vezes em depressão, ficamos angustiados, ficamos tristes, porque nós começamos a olhar. Eu não posso comparar essa igreja com uma igreja que tem mais de 10, 15 anos. Eu não posso comparar, porque a nossa igreja tem 4 anos. 4 anos, olha para uma criança de 4 anos, vê se ela dá conta de andar, vê se ela consegue tomar decisões sozinha. Ela não dá. Então muitas vezes as pessoas ficam comparando, e quando você fica comparando, você começa a murmurar, porque você começa a olhar aquilo que o outro tem e começa a dizer: por que eu não tenho? Eu sirvo o mesmo Deus, eu faço até mais do que o outro está fazendo, por que eu não tenho aquilo que o outro tem? Pelo simples fato, porque às vezes nós estamos no período de plantação, não no período de colheita. Então nós temos que ser felizes com aquilo que nós temos. Você já percebeu que o ser humano ele nunca está feliz com nada? Vamos ao celular. Se ele compra um celular, passa uma semana,
um mês, sai um celular melhor um pouquinho. Aí ele vai começar a olhar para o que comprou o celular e vai começar a dizer: mas todo mundo está comprando esse celular, eu tenho que comprar também. Aí a pessoa se endivida porque ela quer viver no status, né? Diz que status é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não conhece. Isso é status. É você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não conhece. Isso é status, sai fora. Porque esses dias para trás meu celular estava dando problema e ele não ligava e travava. E meu celular é o iPhone 4, tem o 6 já, né? Tem o 6, né? Tem o 6, está saindo o 7. O meu é o 4 ainda. Aí eu peguei e pensei assim: ô glória, é um motivo para eu comprar um novo celular, né? Aí eu peguei, teve dias que eu peguei a chave do carro, fui pro rumo do carro e falei: vou comprar um celular agora. Mas comprar assim, não no dinheiro, imagina como? Casas Bahia, né? Vai lá, quer pagar quanto? Aí você vai lá e divide em 6, divide em 10, né? Mas aí fica 10 meses endividado com uma coisa que às vezes não tem muita necessidade. Aí muitas vezes eu falava assim, pensava comigo: agora que eu vou comprar um celular, eu acho que Deus está me dando essa oportunidade, que esse celular fica estragado. Aí eu comentei com o irmão Rafael, que congrega aqui, ele mexe no celular, ele tem uma loja de celular, e falou: não, pastor, leva lá para mim, eu vou dar uma olhada. Eu falei: furou meu estado. Furou. Aí ele pegou, ficou com ele lá uns 3, 4 dias, uma semana mais ou menos. Pastor, está arrumado. Quanto que é? Não, não é nada não precisa pagar não. O que eu tiro com isso? Se eu ficasse olhando para o que os outros têm e quisesse viver de acordo com o que os outros vivem, eu estava endividado aí para no mínimo uns 10 meses, porque um celular hoje ele não é menos de R$1.000. Um celular decente, vamos dizer assim. É óbvio que você acha aquele xing-ling, né? Aquele do Paraguai lá, R$10, R$50. Mas o que eu quero dizer com isso? O grande problema nosso é que nós queremos viver como os outros estão vivendo. Foi o salmista aqui, ele disse assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não me escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha o que o salmista diz no Salmo 37. É a mesma coisa, o mesmo questionamento. Não se aborreça, Salmo 37. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Então aqui a gente vê que o salmista, Deus começa falando: olha, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Então o grande problema nosso é que nós ficamos analisando a nossa vida de acordo com a vida daqueles. É o caso de uma irmã que congregava aqui conosco, e ela foi para Caldas Novas na época do Dia dos Namorados, no final de semana do Dia dos Namorados, e ela estava solteira. Aí depois ela vai e chega, e ela chegou e disse: pastor, eu fui para Caldas e todo mundo estava lá nas piscinas, todo mundo de parzinho, e eu estava sozinho. Eu falei: espere em Deus. Então muitas vezes as pessoas começam a analisar: aquela tranqueira lá está namorando essa hora, bem mais bonita aqui, por que está namorando? Vai saber, é o tempo da pessoa namorar. Então espere no Senhor, seja feliz com o que Deus te deu, dê glória a Deus pelo que você tem. Dê glória a Deus por aquilo que você tem. Quando nós começamos a olhar o que não temos, nós começamos a murmurar. Quando você olha o que não tem, você murmura. Todas as vezes que eu começo, porque nós não temos casa própria, nós moramos numa casa boa, porque já
começo a murmurar. Eu começo a reclamar, mas meu Deus, como que eu vou comprar uma casa? Como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, como é que faz? Aí eu começo a entrar na internet. Você já comprou coisas pela internet sem ter dinheiro? Você já viajou sem ter dinheiro? Como que é isso, pastor? Você entra lá no site da CVC, fala assim, eu vou ver quanto fica uma viagem para Aruba, ou foi uma viagem para Nova York, só para ver, porque dinheiro não tem. Né? Já fez isso, gente? Eu já fiz. Aí de vez em quando eu começo a pensar nesse negócio de casa, aí eu sento lá no computador. Aí põe lá, aí aquelas casas bonitas, como é que chama? Porcelanato, toda chique, com churrasqueira atrás, aquele negócio todo. Eu falei, eu lá dentro. Não é? Então, contente-se, né? Não é conformar, é dar glória a Deus pelo que você tem. E parar de ficar olhando aquilo que você não tem. Porque todas as vezes que você fica fixando demais o que não tem, você esquece do que Deus te deu. Você esquece de vivenciar aquilo que Deus te deu. E não tem prova que não tem um fim. Não tem prova que não tem um fim. Paulo disse que com a luta, com a prova, ele traz consigo o escape. E a prova ele não dá além daquilo que nós possamos suportar. Se eu estivesse morando debaixo da ponte, tudo bem, mas eu moro bem. Nunca trazer aluguel. Então, não é que eu vou me conformar e vou sentar e vou dizer, não vou comprar uma casa, não vou procurar, não vou orar, não vou juntar um dinheirinho. Não é isso que eu estou dizendo. É começar a dizer, cansado, não aguento mais. Eu prego a palavra todo dia. Deus faz milagre na vida de todo mundo e não faz na minha. Não vou mexer com esse negócio mais não. E é interessante que tem coisas que Deus faz quando você ora pelas pessoas, mas se você vai orar para si próprio, Deus não faz. Não é? Uma vez eu orei para um irmão, hoje ele é pastor, e ele estava desempregado. O que você está mexendo? Explica para ele. Ele estava desempregado. Irmão, ora por mim, eu orei por ele. Irmão, deu uma semana, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Eu falei, mas então esse negócio funciona, né? É bom demais, aleluia. Dobrei meu joelhinho, Deus, do mesmo jeito que o Senhor fez com o fulano, faz para mim. Deus nem respondeu. Deus é mau? Não. Deus ama só o outro e não me ama? Não. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Então, nós temos que aprender a ser feliz com o que Deus te deu. Se você orou para alguém e Deus fez para alguém, a pessoa está sozinha, ó, sem namorado por muito tempo. Senhor, abençoa que a fulana aqui abre, manda um nome para ela, uma pessoa de Deus mesmo. Mas não ora igual o pastor Milton falou, não. Tem mulher que ora assim, Deus manda um nome de fogo. Aí Deus vai mandar um pinguço. Deus não manda não, é só Deus não é bobo não, Deus vai mandar um melhor. Né? Mas o pastor Milton sempre dizia isso. Então, nós temos esse grande erro. E quando começamos a comparar a nossa vida com a dos outros, isso vai ameaçar e vai tirar a nossa esperança. Porque nós estamos vendo a pessoa progredindo, a pessoa progredindo. É a mesma coisa, eu falo, não pode deixar meu filho. Deus te abençoe. Obrigado. É a mesma coisa eu pegar e olhar a nossa igreja que tem 4 anos e comparar ela com a metodista aqui no fundo. A metodista tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Então eu não posso fazer essa comparação, porque eu comecei agora. Ó, tem muito ainda para caminhar. Tem muito ainda para ralar, tem muito ainda para sofrer, tem muito ainda para ser plantado, tem muito ainda para ser enfrentado, até que nós cheguemos aonde Deus quer. É por isso que envolve a perseverança. É você bater até que a porta se abra, é você clamar até que do alto você seja atendido. Então, isso traz angústia na nossa alma.
seu lado e não está acontecendo com você, calma, sua hora vai chegar. Seu momento vai chegar. Outra coisa que nos faz, que ameaça perder a esperança, né? Comparar nossa vida com a dos outros, e isso traz desequilíbrio emocional e consigo o desânimo. Porque a comparação nos leva a ficar perturbado, ela nos deixa desanimado. A comparação, a perturbação nos impede de ver a situação como ela é de fato. Porque a pessoa está tão perturbada, tão transtornada, a mente dela está tão absorvida pelo problema, que ela começa a enxergar a situação segundo a ótica dela, e não segundo a ótica de Deus. Eu vejo isso na vida de Elias, quando ele estava no ribeiro de Querite. O ribeiro seca, se ele não fosse um homem de fé, ele ia questionar Deus: olha, Deus, se eu mando eu ficar aqui nesse ribeiro e esse ribeiro seca? Então, ore e enxergue as coisas de acordo com a ótica de Deus, porque quem fica perturbado, ele impede de ver a situação como é de fato. O medo, diz 1 João, ele traz consigo o tormento. Quem tem medo do amanhã, ele fica atormentado. E normalmente quem tem medo, ele tem alguma coisa no passado que atormenta, tem alguma coisa no presente que atormenta, ou tem alguma coisa no futuro que atormenta a vida dele. Eu não sei o que está te atormentando. Se é passado, a minha Bíblia diz em Miqueias 7,19 que o nosso Deus lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. Acabou. 2 Coríntios 5,17 diz: nova criatura, e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então passado não importa mais, porque você é a nova criatura. Futuro, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que o amanhã pertence a Deus, mais vale o mal de cada dia. Então, viva o dia de hoje, porque amanhã pertence a Deus. Ontem já não existe mais, mas hoje você pode viver. O problema da ansiedade é que ela nos faz viver o amanhã, e ela nos impede de viver o hoje. Aí tem gente tão atormentada, tão perturbada, tão desequilibrada emocionalmente, que ela não consegue viver nem o hoje e nem o amanhã. Você já ficou ansioso? Sabe o que a ansiedade é? É você viver um problema antes dele acontecer. É aquele, vamos supor assim, você tem uma conta para pagar e ela vai vencer daqui a 15 dias. Quem tem conta para pagar? Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus. É muita, né? Mas Deus supre necessidade. Aí o que acontece? A conta vai vencer daqui a 15 dias. Durante 15 dias a pessoa ansiosa, ela não dorme pensando em como ela vai pagar aquela conta. Eu gosto de Salmo 137, se eu não me engano. Diz assim, que Deus dá aos seus amados o sono, mas eu prefiro a interpretação que diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então, se você não consegue dormir tranquilo, eu sou bom para dormir. É só deitar, só escorar. Então, nós temos que aprender que nós não podemos viver o amanhã. A oração do Pai Nosso diz o quê? Pai Nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O Isaac lá preocupado, como que eu vou bater a meta, como que eu vou fazer meu salário durante 15 dias? E Deus está lá no céu, fala: ei, mas não sabe de nada, inocente. Aí vende mais do que todo mundo. Vende mais do que todo mundo, porque quando o nosso Deus faz, Ele faz mais do que nós pedimos, Ele faz mais do que nós pensamos. Então, se tem alguma coisa te perturbando emocionalmente na sua alma, eu te dou um conselho, Salmo 46, verso 10: aquietai-vos, vocês vão saber que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, aquieta, pede ao Senhor Deus, faz a minha alma descansar, faz a minha alma se aquietar, faz a minha alma não ficar perturbada. Quem fica perturbado, fica turbado de coração. Ele fica, você sabe o que é turba? É uma grande multidão que faz grande barulho, que tira ali o seu silêncio, que tira a sua paz. E quantas vezes nós estamos perdendo paz por coisas mínimas? Fica louco. É só você assistir os noticiários de hoje. Chega em casa e assiste o Fantástico, um pedacinho que falta. Você vai ficar desesperado. Matou aqui, matou ali. É só ligar a Cidade Alerta,
espremer sai sangue. Aí parece que eles têm prazer, né, de mostrar a desgraça dos outros. Muda de canal. Eu mudo de canal. Eu gosto de assistir a coisas que não traz perturbação na alma, né? Então a perturbação impede a gente ver a situação de como ela é. Então nós temos que aprender que o nosso Deus, Ele quer que eu e você tenhamos perseverança. Perseverança naquilo que o Senhor tem para você. Porque quem persevera não esquece promessa, não. Quem persevera não para no meio do caminho, não. E essa caminhada que Deus escolheu para mim e para você, você acha que ela vai acabar daqui a um mês? Ela só vai acabar na morte. Só. Aí você pode dizer, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Aí você pode dizer, aí é o meu descanso. Mas enquanto estivermos vivos, nós temos que entender que temos que perseverar. Caleb, durante 45 anos, ele perseverou no Senhor. Quanto tempo você está perseverando? E durante esses 45 anos, com certeza absoluta, veio pensamentos de desistência, de parar, de abrir mão de tudo, de entregar os pontos de tal pau da barraca, de largar, de não crer. Você já fez greve com Deus? Eu já fiz. Já fez? A greve com Deus é assim. Quer saber mais de igreja não? Quer saber desse trem de Deus mais não? Esse trem de ler Bíblia aí, ó. Estou cansado desses pastores falar que Deus vai cumprir promessa, que Ele tem uma promessa. Não quer saber disso mais não. Cansei. Você já fez greve desse jeito? Certeza absoluta. Mas sabe que você já percebeu que quem faz greve, ele sai prejudicado? Ele sai prejudicado. Então Deus não está nem aí para a nossa greve, Ele continua sendo Deus. Então nós temos que aprender que a perseverança e a fidelidade, elas vão andar juntas. Se você e eu somos perseverantes, nós vamos ser fiéis a Deus em todo tempo, em todo momento. Com Deus é sim, sim ou não, não. Eu já vi aqui nesses poucos anos que temos de igreja, nós estamos indo para o quinto. Nesses 4 anos que nós temos, pessoas já sentaram nessa mesma cadeira que você está sentando aí, ó, e hoje estão desviadas. Elas estão desviadas. Desviada que o casamento está acabado, o namoro não deu certo, está desviada, separou de casamento. Por quê? A culpa é da igreja, a culpa é dos pastores, a culpa é da sociedade. A Bíblia diz que o homem queixa dos seus próprios pecados. Então, para você alcançar o prometido de Deus, vai ter que ter perseverança. 45 anos, pastor. É o que eu preguei na quinta-feira, né? Que nós temos, eu até pus no grupo da igreja, não sei se você leu, que nós temos que não deixar, não lembro muito bem como que era, é não deixar o nosso sussurro, o sussurro da alma dizer que a promessa vai demorar tanto que eu não vou nem desfrutar da promessa. É mentira. Isso é mentira do diabo. Você acha que Deus vai dar uma promessa para você que você não vai desfrutar dela? Se é que apesar de, se você ler Hebreus, teve uns que morreram sem conquistar a promessa. Você fala, pastor, porque nós vivemos hoje baseado em música, nossa vida espiritual está baseada em música. Aí tem uma música aí, né, que diz, eu não morrerei, quanto o Senhor não cumprirei todos os sonhos que Ele mesmo escolheu para mim. Você quer ver? Abre aí para você ver em Hebreus 11. Não estou querendo te desanimar não, mas é tão choque de realidade. Hebreus 11. Verso 39. Verso 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam
meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então alguns morreram. E se você olhar aqui, eles enfrentaram zombaria, foram zombados. Então, que eu e você entenda que desistir não é uma frase que pode ter no seu vocabulário. Desistir não existe para quem espera o tempo de Deus. Não existe. Vontade dá. Quem já teve vontade de desistir? Vontade dá, mas não pode deixar isso aflorar dentro do seu coração. Então, a perseverança e a fidelidade andam juntas. Então, enquanto você espera, você tem que continuar sendo fiel ao Senhor. Porque o grande problema que nós enfrentamos hoje é que muitos dizem que estão esperando em Deus, mas eles não se mantêm fiel ao Senhor. É uma vida desregrada, é dois pesos e duas medidas, O crente Raimundo, a cabeça está na igreja, como é que é? O corpo está no pé na igreja, pé no mundo. Então não pode ser assim. Com o nosso Deus é assim sim ou não não. Então você e eu temos que ter perseverança para alcançar a promessa do Senhor. Outra coisa, que quem tem esperança em Deus, ele não duvida. Eu estava começando, até o tema do boletim. Vocês estão lendo o boletim? Tá? Você está pegando, só levando e jogando fora. Deus me revela quem está lendo e quem não está. No tema do boletim, cuidado com a dúvida. A dúvida é uma arma do diabo. Porque quem duvida, ele desconfia, ele questiona. Se você olhar para Abraão, ele não duvidou mesmo de sendo velho. Ele já não poderia ter filho. Então, quando você adora a Deus, a adoração é remédio contra a dúvida. Porque se você olhar aqui em Romanos capítulo 4, Romanos 4, 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou da promessa, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então ele foi fortalecido, bom que ele foi, na fé dele, dando glória a Deus. Então quando você começar a duvidar, comece a dar glória a Deus. Glória a Deus. Abre a sua boca, glória a Deus. 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 Amém? Na hora que você começar a deixar a dúvida, a murmuração entrar no seu coração, você troca a murmuração pela dúvida, pela adoração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo vai dar certo. Tudo coopera para o bem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem um tempo. Glória a Deus. Está difícil. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vai dar certo. Se não der certo é porque o Senhor não queria. Então nós temos que aprender que a dúvida fez com que Pedro afundasse. É interessante que quando Pedro sai do barco, ele sai com fé, né? Senhor é o Senhor mesmo. Primeiro ele se assusta, né? Imagina, você está no meio do mar, atravessando o mar no meio de uma tempestade, e vem um homem andando por sobre as águas. Você vai correr para onde? Não tem para onde correr. É aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eles gritaram, é um fantasma. Ah, irmão, a hora que fala que é um fantasma. Mas Jesus disse, sou eu, pode vir. Ele começa a andar. É interessante que ele anda por sobre as águas. Ele anda. Só que ele deixou a dúvida do vento que batia tomar conta do coração dele. Eu imagino que ele está andando assim, fixo para Jesus. Ele deu uma virada de olho assim e falou, ih, ferrou. Dancei. Vou morrer afogado.
Então, quantas vezes, tirando isso para nós, quantas vezes nós começamos bem, começamos crendo, começamos com fé, mas no meio da caminhada nós paramos, nós afundamos, nós desistimos, nós simplesmente entregamos, desistimos. Fala para o seu irmão, tem misericórdia, não desista. Amém? Não desista. Pedro ali, ele foi levado pela emoção, ele não foi levado pela fé, porque se ele fosse levado pela fé, continuasse pela fé como ele saiu do barco, e não pela emoção que ele sentia, porque quem com certeza bateu um vento mais forte ali da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da frente para a retaguarda, ele falou: estou enrolado. A emoção dele tomou conta. E quem vive de emoção, logo ele vai sucumbir. Ele não vai suportar. Ele não vai suportar a pressão. Ele não vai suportar a pressão. E você já entenda uma coisa: Deus, para gerar poder no seu e no meu coração, primeiro Ele nos pressiona. Ele nos pressiona. As maiores vezes que eu preguei aqui, se foi fogo de Deus, que foi unção, que foi batismo, que foi cura, foi nos momentos de mais dor, de mais angústia, de que eu subi assim, peguei o microfone e falei assim: eu não estou aguentando nem eu. Aí foi o momento que veio o Espírito Santo de Deus e se manifestou. Então, primeiro, para Deus gerar poder, Ele vai pressionar você. Quem já orou pedindo: Deus, me dá poder? Muitas vezes nós oramos: Senhor, me dá poder. Imagina uma hidrelétrica. Como que funciona o sistema hidrelétrico? Primeiro se represa a água. Depois que se represou a água é poder, a água é forte. Abre ali as comportas ali, ela vai passar no meio da turbina e a pressão da água vai gerar o quê? Poder. Vai gerar eletricidade. Então, isso que às vezes está acontecendo, não é o diabo, às vezes é o Senhor gerando poder em você, para que o nome dele seja glorificado em você e através de você. Olha para a panela de pressão. Se você deixar a panela de pressão aberta com feijãozinho lá que está R$15, abaixou agora, né? Agora está uns R$9, R$10. Se você pôr a panela de pressão com um pacote de feijão lá dentro e só deixar ela com o fogo aceso, sem a tampa, o que vai acontecer? Nada. A água vai secar, o feijão vai queimar, você vai gastar gás à toa. Mas coloca a tampa, sela a tampa ali, vai gerar pressão. Pressão fala de poder, fala de força. Então o Senhor está querendo gerar força em você, está querendo gerar unção. Eu vi uma frase, estava escrita assim numa Kombi velha, que dizia assim: que Deus dá as suas maiores batalhas aos seus melhores soldados. Aí estava escrito assim: acho que Deus me confundiu com Rambo. Então, nós vivemos pela fé e não pela emoção. Abraão acreditou e recebeu a promessa que era o seu filho Isaque. Então, quem duvida diz: Tiago é igual, é semelhante à onda do mar. Ela é impelida pelo vento. Ele nunca tem firmeza, ele nunca tem constância, ele nunca tem perseverança. A vida dele é cheia de altos e baixos. É aquela pessoa que a autoestima dela está lá em cima, tem hora que está embaixo. Uma hora ela confia em Deus, outra hora Deus nem existe. Uma hora ela se sente amada pelo Senhor, outra hora ele não se sente amado pelo Senhor. Uma hora ele sente o perdão de Deus, outra hora ele não sente. É o crente ânimo dobre. Ele é inconstante. Fala para o seu irmão: não seja ânimo dobre. Viu? Ânimo dobre é inconstância. É os dois, é o bipolar, né? É o crente bipolar. Tem hora que ele ama Jesus, tem hora que ele odeia Jesus. Tem hora que ele ama, ele chega na igreja, abraça as pessoas, meu irmão, segura, cumprimenta. Tem hora que ele senta e fica calado lá dele. É bipolar, tá? Ele
Eu sempre digo, se eu fosse pregar a palavra só quando aqui está bem, eu não pregava. Tem dia que eu estou cansado fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Tem dia que eu não quero pregar. Tem dia que eu não quero pregar. Quisera eu, se eu pudesse ficar aí, ó. Meu pastor antigo falava isso, se eu pudesse ficar. Você lembra o que ele falava? Se eu pudesse ficar aí sentado ouvindo vocês falar, eu ficava. Mas Deus aprova e me escolheu. A Bíblia diz em Amós que Deus chamou ele. E Amós fala assim: Senhor, eu não sou profeta, eu sou boiadeiro, eu cuido de boi. Mas Deus diz: fui eu que te escolhi. Então, se Deus me escolheu para estar aqui, tem hora que eu tenho que me fazer de forte. E se eu consigo, por que você não consegue? Dá seus pulos. A sua atitude pode influenciar outras pessoas. A sua esperança pode influenciar outras pessoas. O problema é que nós somos influenciados fácil demais. Nós não somos influenciadores. É o que eu falei esses dias para trás. Estou pegando várias pregações, juntando aqui, que eu já preguei há muito tempo. É o termostato e o termômetro. O termômetro ele só mede a temperatura, ele não altera a temperatura. Ele só mede. Se está quente, ele vai medir que está quente. Se está frio, ele vai medir que está frio. O termostato não, ele altera a temperatura. No ar-condicionado aí tem um termostato. Se você for lá no 17, isso aqui vai gelar, está no 23 e está frio. Não está? Se eu pôr no 17 lá no ar-condicionado, 60 mil BTU, nós não vai dar conta de ficar aqui dentro. Então nós temos que ser o quê? Termômetro ou termostato? Termostato. Eu cheguei no lugar, está frio o negócio? Oh, aleluia! Vamos melhorar isso aqui, Jesus é bom. Sai capeta, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar a Deus. Vai dar certo. Agora tem gente que é termômetro, chega o negócio está ruim, ele já chega com a carga dele. Já está ruim o negócio, ele já traz mais. Deu conta, ó céu, ó vida, ó tristeza. Tanto problema que eu estou passando, morre e vai para o céu. Pronto, acabou. Então nós temos que ser termostato, não termômetro. Vocês acham bom, né? Tem que ser termostato. Chegou, está frio o negócio, opa, Jesus é luz. Está em trevas, Jesus é luz. Está tristeza, a alegria do Senhor é a nossa força. Está faltando, o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. Aí aquele que estava cabisbaixo, negativo, desanimado, triste, sem esperança, sem motivo, sem razão de viver, vai falar: mas tem razão de eu viver. É só você conversar com uma pessoa que já tentou suicídio. Aí você abre, você mostra o mundo para ela de uma outra forma que ela está vendo. Ela fala: mas eu imagino que a pessoa pensa: mas o que eu ia fazer da minha vida? Eu estava achando que não tinha jeito. Aí em 2 minutos, 5 minutos eu fico sabendo, eu fico vendo os policiais, os bombeiros que às vezes vai salvar, vai conversar com a pessoa que está ali na beira de uma ponte, num prédio, né? Pula, não pula, tem um lá embaixo gritando: pula logo que eu quero ir embora. Né? Acaba com esse trem, você vai pular, pula logo, mas faz alguma coisa. Mas o trabalho de paciência ali do policial, do bombeiro que chegou ali, é conversar, falar: não é assim não, você tem família, você tem filho, você tem uma vida, você é muito novo, você tem muita coisa para você fazer na sua vida. A ficha da pessoa vai caindo. É isso que nós temos que aprender a fazer. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, prega o evangelho. Que crê vai ser salvo, que não crê vai ser condenado. Isso é o propósito do evangelho, é nós sermos termostato, é trazer esperança onde não tem esperança. A Bíblia diz em Isaías: levanta-te e resplandece, porque a luz já está brilhando sobre você. 61 de Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Ungiu para quê? Para pregar as boas novas, trazer liberdade aos que estão cativos. É para isso que nós fomos chamados. Agora, se eu estou sem esperança, como que eu vou manifestar a esperança na vida de outro? Imagina, eu chego aqui, desço ali, que agora tem sala, né? Eu vou lá na minha sala, sento lá e desço. Irmão, fiquei
você quiser ler a Bíblia, você lê. Se você quiser vir para a igreja, você vem. Se quiser, esse problema é seu. Vai embora. Como que a pessoa vai ficar? Vai falar, não, esse pastor aí não é bom demais, velho. O pastor aí é muito, a fé dele é menorzinha do que um grande mostarda, nem dá para ver. Então, se você está passando por alguma dificuldade, tenha esperança. A consolação que você foi consolado, você vai consolar outro. Mas o problema é o primeiro tópico aqui, ó, é ficar preso comparando com o que os outros têm. Para com isso. Olha para o que o Senhor tem feito na sua vida. Olha para o que o Senhor já fez na sua vida. E começa a dar testemunho. Você vê aí, o Isaac deu 11 carros. Ai dele se não pagar nem uma pizza do pastor que orou com ele. Ai dele. Uma pizza, vou fazer alguma coisa. Vou embora. Sanduíche, alguma coisa. E eu tenho 3 mais 3, viu, Isaac? É só o pastor. Estou brincando. Mas não edificou a nossa fé? O que você entendeu com um simples testemunho? Mas 15 dias, 11 carros, um carro por dia, praticamente. Oh, mas Deus continua sendo Deus, é por isso que nós temos que dar mais testemunho. A sua fé, a nossa fé vai lá em cima. A glória de Deus, não foi eu que falei, foi Deus que falou na minha boca. A glória dele não é minha. Então, você dá testemunho. Eu conheço uma pessoa conhecida minha, que ela diz que não gosta de dar testemunho. Por quê que ela não gosta de dar testemunho? Porque senão os outros vão ficar sabendo que Deus está dando para ela. Ah, o propósito é esse, velho. Tem medo de ficar sem a bênção de Deus aí para ela. Não vou dar testemunho, não. É a pessoa suvina, né? A pessoa mão de vaca, que atravessa um rio com um sorrisal dentro da mão e não morre o sorrisal. Ué. Porque ela tem medo de dividir a Bíblia. Porque a pessoa fala assim, ó, Deus está me abençoando financeiramente, está me dando dinheiro de montão. Aí você liga para a pessoa, ó, estou indo na sua casa. Não, Deus não está abençoando, não. Então, irmãos, não deixe o tempo te afastar de Deus. Vamos ficar de pé, eu falei demais. Amém? Então, irmãos, esperança de um futuro melhor. Tenha esperança. Quem perde esperança não conquista. Amém? Eu tenho esperança que muito em breve eu vou te chamar e falar assim, ó, comprei uma casa, vamos lá comer um churrasco. Amém? Eu tenho esperança. E eu tenho esperança que você que não é solteiro, fala, que é solteiro, pastor, meio varão de Deus. Meu varão de Deus. Vou casar, pastor. Você faz meu casamento? Na hora. E a Lara vai ser a dama, porque eu nunca vi gostar de ser daminha igual lá. Amém? Então eu vou me alegrar com a sua vitória, você vai se alegrar com a minha. Porque nós temos esperança de que algo novo vai acontecer. E quando acontece, é mais do que nós pedimos, é mais do que nós pensamos. Amém? Fala para o seu irmão assim, olha, quando você for abençoado. Quando você for abençoado, lembra de mim. Amém? Lembra de mim. É José lá no Egito, né? O copeiro lá interpreta lá e fala, ó, você estiver lá em cima, diante do rei. Você lembra que eu estou como escravo aqui. Só que ele esqueceu, né? O primeiro esquece, o segundo que depois lembra. Então, vamos adorar o Senhor, que é o melhor remédio contra a dúvida. Adorar o Senhor é o melhor remédio contra medo, contra desequilíbrio emocional, contra perturbação,